Olá, meus amigos, bem-vindos ao Cast Minister, do seu podcast de Teologia Reformada. Meu nome é Piton, estamos trazendo aqui mais uma entrevista para vocês. O tema de hoje é complementarismo. E hoje a gente trouxe uma convidada especial, e o nome dela é Cecília Regiane. Então, Cecília, eu peço que você se apresente para os nossos ouvintes que conhecerem. Oi, Guilherme, ou Piton, meu nome é Cecília, eu moro em São Caetano do Sul, em São Paulo, sou casada com o Guilherme, eu sou membro da Igreja Batista Reformada de São Paulo, eu sou jornalista, sou tradutora também, de vez em quando, e trabalho na Andapef, que é uma ONG cristã para apoio e defesa dos pais na educação dos filhos, e também procuro servir a igreja por meio do Benditas, que é um blog de teologia para mulheres. A gente vai deixar o site do Benditas na nossa descrição para vocês conhecerem. A gente vai deixar também o link do podcast que a Cecília participou, que foi muito bom, sobre feminismo e fé, porque vale a pena e se encaixa muito com o tema da gente hoje. Então, vamos pro episódio. A intenção de fazer um programa sobre complementarismo veio nosso desejo de falar ao nosso público como as escrituras estruturam os papéis do homem e da mulher, tanto na igreja como na sociedade. Falar de submissão feminina muitas vezes gera desconforto em alguns irmãos e irmãs, pois tendem a compreender que submissão tem a ver com machismo, porque na teologia complementarista a gente fala que a mulher não pode exercer liderança sobre o homem. Também temos variações na teologia complementarista, né? De pessoas que defendem que a mulher só pode exercer funções na igreja e pode exercer na sociedade. A mulher não pode exercer função de liderança nenhuma, mas hoje a gente quer trazer, com a graça de Deus, uma posição bíblica saudável sobre o tema, e por isso a gente trouxe a Cecília. Pedimos também aos nossos ouvintes no grupo do Telegram para que eles mandassem perguntas, né, para compor essa pauta. Nossa pauta hoje foi uma pauta corporativa. Então, antes de mais nada, para a gente deixar mais claro e introduzir o que significa o termo complementarismo. O complementarismo ele pode ser entendido mais historicamente como um posicionamento de cristãos, especialmente norte-americanos, no fim da década de 80, que desejaram se posicionar de uma forma mais institucional contra algumas alegações, alguns outros posicionamentos de outras pessoas que também se identificavam como cristãs em relação àquilo que as escrituras falam sobre homens e mulheres e, enfim, todas essas questões de gênero que estavam em polvorosa já na década de 80 e inclusive a gente está falando sobre elas ainda hoje, né? O complementarismo ele costuma se definir de uma forma geral como uma visão bíblica sobre os papéis de mulheres e homens, enxerga-os com o mesmo valor, a mesma dignidade, como feitos ambos à imagem e semelhança de Deus, mas que pelas escrituras também têm determinados papéis e responsabilidades diferentes na maneira como manifestam a sua feminilidade ou a sua masculinidade nas áreas da vida. Eu acredito que seja mais ou menos esse o caminho daquilo que a gente pode entender como complementarismo. É importante também a gente entender esse contexto histórico, porque a gente não vai ouvir, de certa forma, esse termo complementarismo nas décadas anteriores, talvez, né? Esse termo ele começa a ser usado mais para frente mesmo, inclusive os próprios complementaristas não se identificavam com esse termo, eles usavam mais o termo tradicionalistas, mas conforme o debate foi se desenvolvendo, eles preferiram esse termo complementarista, e eu acredito que ele seja realmente uma escolha melhor do que o tradicionalismo. E é também importante que a gente perceba que ele é um termo de reação. Ele surge como um posicionamento, uma reação ao igualitarismo, à teologia feminista, que não são necessariamente a mesma coisa também.
Cecília, quais são as principais bases bíblicas para pensar nessa ótica? A submissão feminina, ela faz parte da ordem criada ou ela seria resultado da queda? Eu acho que é importante a gente definir melhor, quando a gente faz essa pergunta, a gente definir melhor os termos. Submissão feminina deixa entender algumas coisas que talvez certos complementaristas não se coloquem nessa posição, né? Nos Estados Unidos, esse debate ele é um pouco mais avançado do que aqui no Brasil e, inclusive, ele está bem forte nas últimas semanas. Várias pessoas diferentes do meio reformado têm escrito muito sobre isso, produzido muitos podcasts sobre isso, e a gente pode perceber que dentro do próprio complementarismo a gente tem posições diferentes sobre essa questão. Então, eu acho muito difícil a gente falar sobre uma visão totalmente unificada, né? Inclusive, eu estava ouvindo um podcast americano hoje mesmo e a locutora estava falando: tal pessoa pensa dessa forma, eu concordo com tudo que ela fala em todas as coisas, menos nesse assunto. Então dá para perceber que esse debate ele levanta bastante diferenças, inclusive dentro do meio reformado, de pessoas que subscrevem as mesmas confissões de fé, enfim. A questão sobre submissão feminina é porque esse espectro bem abrangente de uma submissão geral, ele já tem sido bem debatido há bastante tempo e mais fortemente, eu acredito que desde 2016. Quando você fala submissão feminina, falta um pouco de uma diferenciação que tem sido talvez o principal ponto de debate entre os próprios complementaristas, né? Será que é uma submissão geral ou será que a escritura é específica quando ela fala de submissão no relacionamento entre homens e mulheres? E nesse sentido, eu posso falar daquilo que eu tenho acreditado ser, a ênfase das escrituras, de que o Senhor estabelece uma dinâmica muito específica para certos relacionamentos. Ele estabelece já desde antes dos mandamentos de Moisés, ele já estabelece um sentido de como as coisas devem funcionar dentro da dinâmica antes da queda mesmo, né? Quando ele dá o mandato cultural para Adão e Eva, ele dá isso para os dois, ele cria a Eva depois de Adão, e depois Paulo vai resgatar esse argumento, inclusive em um dos tópicos que vocês colocaram na pauta do podcast. Então, eu acredito que seja, assim, algo que precede a queda, mas talvez não nos termos que submissão feminina, em geral, podem dar a entender para alguns leitores, para alguns ouvintes, né? Eu acredito que seja algo que Deus deixa bem claro no relacionamento do casamento, no relacionamento entre pais e filhos, por exemplo, mas não necessariamente algo que abranja todas as mulheres e todos os homens de maneira indiscriminada a todos os momentos. Toda vez que eu encontrar um homem me encontrar, eu tiver que pensar nessa dinâmica de liderança e submissão. Não sei se eu respondi sua pergunta. Existem uns irmãos que são comentaristas que creem em uma subordinação, já é um assunto um pouquinho mais complexo, que a gente não vai falar hoje, mas eles usam de um argumento de que existe uma subordinação eterna de Jesus para com o Pai, e isso se reflete nas relações entre masculino e feminino, entre homem e mulher. A gente pode levar essa afirmação como válida, né? A gente corre o risco de abraçar algum erro, né? Algum ensino talvez herético ao crer que Jesus, né? Ele se subordina ao Pai na eternidade, e isso se reflete nas relações entre homem e mulher? Esse assunto é bem delicado porque ele envolve bases muito ortodoxas da nossa fé, e ele exige de nós um pouco mais do que talvez a gente esteja disposto a dar para um debate sobre papéis de homens e mulheres, por exemplo. Esse debate ele está bem avançado já para aqueles que podem ler inglês. Tem muita coisa para ler na internet sobre esse assunto. Muitas pessoas de teologia muito sólida têm escrito muito sobre esse assunto, e não necessariamente partindo de um debate sobre papéis de masculinidade e feminilidade,
teólogos trinitários mesmo têm falado muito sobre isso. A gente não precisa entrar no mérito de desdobramentos éticos, né, para a sociedade, para querer pensar sobre essas questões trinitárias. São muito relevantes para a nossa fé, a gente entendendo isso ou não, mas eu acredito que os cristãos brasileiros ainda não entenderam muito bem ou não foram despertados ainda para esse debate, apesar de já consumirem muita literatura que é resultado dessas proposições recentes, né? É interessante a gente entender que os principais nomes que avançam nessa visão de eterna submissão do Filho ao Pai na vida interna da Trindade estão envolvidos de forma bem direta com o conselho de feminilidade e masculinidade bíblica dos Estados Unidos, né? O principal nome sendo o Wayne Grudem, né? Ele foi o fundador do Council for Biblical Womanhood and Manhood, e ele é um dos principais nomes que tem defendido essa visão trinitária, né? Aqui no Brasil, essas obras têm sido traduzidas que defendem essa visão, tanto num sentido mais teológico, trinitário, assim, uma coisa que não tem necessariamente aplicações práticas, como também livros que discutem feminilidade e masculinidade e já bebem dessa fonte, sem esse discernimento. A gente tem tido já essa literatura aqui sem o debate. E eu acho que isso é um pouco perigoso, porque a gente às vezes não entende algumas confusões que essas teologias podem causar no nosso entendimento de quem Deus é, quem Jesus é, principalmente, e já partimos direto para as aplicações, né? Eu escrevi já um pouco sobre isso, acho que não o suficiente, eu sei que outras pessoas já escreveram também sobre isso, pessoas mais capacitadas do que eu, porque eu não tenho nenhum estudo teológico formal, só sou muito curiosa e sinto a necessidade de colocar essa curiosidade de maneira organizada para que outras pessoas também possam aprofundar o seu conhecimento. Benditas é o resultado de um pouco disso. Mas eu acredito que não. Eu tenho esse entendimento de que essa não é uma visão ortodoxa, não é uma visão que reflete os princípios das nossas confissões de fé, da nossa história teológica de 2000 anos, e eu, inclusive, chego a falar num dos meus artigos sobre esse assunto que os próprios propositores dessa teologia admitem isso. Não todos, mas alguns admitem isso, né? De que realmente não é um padrão ortodoxo histórico, é algo que eles têm entendido, que às vezes um ou outro, como o próprio Wayne Grudem, pode até tentar justificar usando, enfim, argumentos confessionais, mas que a maioria dos teólogos não vai conseguir enxergar essa mesma linha, vai conseguir chegar às mesmas conclusões que ele, usando os mesmos argumentos, né? Eu acho interessante que a gente não se assuste com esses temas mais difíceis de teologia trinitária, porque é necessário que a gente tenha o discernimento, porque a maioria dos livros que a gente tem recebido que defendem o complementarismo, eles têm usado dessa argumentação trinitária. E o pesar que eu tenho em relação a isso é que a gente acaba perdendo os textos que são tão claros sobre, por exemplo, o funcionamento do casamento, o mistério do casamento. Esse mistério que Paulo fala de Cristo e a igreja, ele acaba meio que perdendo o brilho quando o autor lança o argumento trinitário, quase como se fosse uma coisa secundária. Então ele faz
do grande mistério que é a vida da Trindade em si mesma, a fonte do seu insight sobre como homens e mulheres devem viver. E isso a gente acha incrível num primeiro momento, mas se a gente vai levando esses argumentos até as últimas consequências, a gente vai percebendo que as coisas vão ficando meio confusas, meio difíceis de manter daquilo que a gente entende como cristianismo ortodoxo. Enquanto isso, os textos de Efésios, por exemplo, ficam meio que em segundo plano e a gente perde, de certa forma, o brilho desse mistério maravilhoso que Paulo revela para nós de Cristo e da igreja, né? Eu acho que chegou já, de certa forma, já passou também a hora dos cristãos brasileiros darem mais atenção para essas questões. A gente tem visto, de certa forma, se você presta um pouco de atenção no que certos pastores têm falado sobre homens e mulheres e submissão e autoridade, casamento e todas essas questões de gênero que a gente tem visto surgir na sociedade, eles têm perdido um pouco da mão, até mesmo do cuidado da doutrina que eles têm apresentado, se preocupando demais com a reação que eles têm que ter para certos problemas e pouco com aquilo que a Escritura já nos revela há tanto tempo, independente do que a nossa sociedade fala ou exige de nós como cristãos, né? Eu não sei até que ponto eu posso explorar essa questão do argumento trinitário aqui no podcast, mas eu acredito que, para a gente simplificar um pouco, seria eles tiram essa conclusão na maioria dos livros que eu pude ler, já traduzidos ao português, em que esse argumento ele é apresentado a partir daquele texto de 1 Coríntios 11, 3, que diz que: mas quero que saibas que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus é a cabeça de Cristo. A maioria das argumentações vão partir desse texto, especialmente, que é um texto que, em um primeiro momento, pode parecer, nossa, mas não é exatamente isso que o texto está falando. Mas, e cada teólogo vai discorrer a partir de, literalmente, cada palavrinha que está no original desse texto, mas do ponto de vista daquilo que eu percebo como o entendimento da igreja ao longo de 2000 anos de história e também das nossas confissões, enfim, é uma confusão que eles, de certa forma, provocam entre o ministério de Jesus aqui na Terra e a sua encarnação, como sendo totalmente homem e totalmente Deus, como tendo duas vontades, a vontade dele como homem, a vontade dele como Deus, como submetendo a sua vontade de homem a Deus e sendo ao mesmo tempo Deus, misturando todas essas categorias para dizer que antes mesmo que ele pensasse, ou enfim, antes mesmo que ele se tornasse um bebê e viesse até nós, ele já tinha uma vontade separada do Deus Pai, e essa vontade era submetida, essa vontade era, de certa forma, diferente, né? Os teólogos que discordam dessa linha, como eu, eles vão especialmente discorrer sobre como esse tipo de entendimento trinitário, ele quebra as categorias que a gente, ao longo de 2000 anos, criou para tentar, de certa forma, conciliar um entendimento de um Deus que é um e, ao mesmo tempo, três. Então, por exemplo, um dos teólogos que eu li muito sobre esse assunto é um canadense chamado Mark Jones. Ele tem vários livros traduzidos já para o português, e ele escreveu bastante sobre esse assunto na época do debate em 2016, e um dos pontos principais que ele pegou foi que esse entendimento, ele abusa da Bíblia e meio que coloca a Bíblia isolada de todo o trabalho de milhares de homens totalmente dedicados ao Senhor em tentar entender aquilo que as Escrituras estavam revelando. Por exemplo, quando a gente pensa agora me escapou o nome. Sim, vou ter que desviar desse não tô lembrando o nome. Esse teólogo canadense, ele usa especialmente ele vai questionar porque
se a gente pensa em um Deus que é um só, a sua vontade é a sua essência. E aqui eu já estou explorando algumas categorias um pouco mais elaboradas de teologia, pelo menos para mim, que sou leiga, né? Se a gente pensa que Cristo o Filho se submete ao Pai eternamente, a gente vai ter que pensar que eles têm duas vontades diferentes. Se a sua essência, a essência de Deus é a sua vontade, é o seu amor, enfim, todas essas coisas que Deus, ele não pode ser ele não pode ser dividido. Então, a essência do Pai seria diferente da essência do Filho. E isso parece algo absurdo, e realmente só que se a gente for ver como os livros de feminilidade, por exemplo, têm explorado esse tema, a gente vai perceber que essa confusão ela não está tão longe. Então, inclusive no artigo que eu escrevi para a revista Teologia Brasileira, eu cheguei a citar vários desses livros sobre feminilidade e masculinidade, e um deles é bem popular de estudo para mulheres. Elas falam da Trindade de tal forma que você poderia ler aquilo, por exemplo, num livro que estaria defendendo a triteísmo, dividindo Deus dessa forma, né? Então a gente percebe que é realmente uma via bem escorregadia para entendimentos bem errados sobre quem Deus é e, a partir disso, quem nós somos, e às vezes também heréticos. Nem sempre heréticos, a gente tem que ter muito cuidado para usar essa palavra. Eu acho que a gente tem que ser bem, bem cauteloso para não chamar de herege aquele que é irmão, mas entendimentos bem errados sobre isso. Isso é interessante porque, como você falou, muitos livros tratam do tema da feminilidade, da feminina, atacam o movimento feminista usando desse argumento, né? E eu, no meu particular, acho um pouco perigoso. Acho que a gente não precisa desse argumento. E eu acho que seria... Eu sempre falo pro meu marido, né? Uma coisa que a gente sempre brinca. Se é novidade, então eu não quero. E a gente não vai ouvir esse argumento de outros pais da igreja, de outros teólogos ao longo da história. Eu acho que a gente realmente tem coisas que as escrituras nos dão com muito mais clareza, que a gente pode usar com toda a confiança, que vai também unir-nos como cristãos, ao invés de tentar elaborar esse tipo de argumentação. E eu acho interessante que a gente note que essa argumentação trinitária não é só usada por complementaristas. Pessoas de diferentes visões políticas até mesmo vão querer usar a Trindade como alguma espécie de base argumentativa para defender os seus posicionamentos. E isso eu acho bem, bem perigoso. E eu até explorei isso nesse artigo que eu citei. Pessoas de posições diferentes desse espectro parecem enxergar exatamente aquilo que elas procuram dentro da Trindade. Como é algo tão longe daquilo que a gente consegue entender, eu vou conseguir tirar conclusões que me agradam. Entendi o que eu quero dizer? Feministas usando o argumento trinitário, a gente tem pessoas da teologia da libertação usando o argumento trinitário, e a gente tem complementaristas usando o argumento trinitário. Esses pêndulos sempre são motivo de preocupação. Acho que a gente não quer se encontrar em nenhum desses extremos, vamos dizer assim. Partindo para uma parte mais prática, talvez outra parte também polêmica, né, que gera polêmica, a gente tem lá em 1 Timóteo. A gente vê Paulo dando diretriz para quem almeja ser pastor, e uma dessas exigências é que ele seja homem, marido de uma só mulher. Mas, em outras partes da Escritura, vemos Paulo, né, destacando mulheres, como Priscila, Lídia, como se fossem líderes na igreja primitiva. Partindo disso, como a gente deve olhar para o ministério feminino na igreja? Em termos de ordenação, seria só homem? Mulheres podem ensinar também, mesmo que elas não são ordenadas?
não só ensinar crianças ou outras mulheres, ensinar homens também? Eu acredito que isso seja um tema muito rico para que cada igreja ou denominação estabeleça as suas diretrizes, né? A gente tem dentro do meio reformado posições distintas sobre isso, tanto aqui no Brasil quanto lá fora. A gente vai ver, por exemplo, igrejas, inclusive igrejas reformadas europeias, por exemplo, que ordenam mulheres já há muitos, muitos anos, desde, sei lá, da década de 30. Então a gente não pode necessariamente dizer que isso é algo só de agora, recente. Por exemplo, na igreja luterana, que não vou dizer que é uma igreja reformada, mas enfim, que vem da reforma protestante, tem a sua própria organização. Eu acho que isso é algo que a igreja tem que definir muito bem. Procuro sempre respeitar muito a posição das igrejas quando elas são claras nesse assunto e, de certa forma, provocar para que se defina um pouco melhor, né? Uma coisa que eu percebo muito em alguns púlpitos por exemplo, um combate muito forte contra o pastorado feminino, que eu acredito pessoalmente que realmente não deva acontecer, ele não é prescrito pelas escrituras. Só que, por outro lado, um certo desleixo com o ofício de pastor em relação a outros homens, né? Então, assim, não podem mulheres, só que aí pode qualquer outro tipo de homem. Entende o que eu digo? Às vezes um cuidado exagerado só para um lado. E aí a gente percebe que não é necessariamente um temor em relação àquilo que as escrituras realmente exigem das pessoas capacitadas para carregar esse ofício, essa responsabilidade, né? Da maneira como eu entendo, desde o Velho Testamento, o papel de sacerdote e mais tarde de presbítero, de bispo, de pastor, enfim, o ofício, ele é reservado para certos homens dentro da igreja, não todos, e essas direções são muito bem dadas por Paulo, não só em Timóteo, mas em outros textos também que a gente poderia pensar, e é um padrão que a gente vê também desde o Antigo Testamento. Então, por exemplo, normalmente quando eu tenho essa conversa com pessoas que pensam diferentes, o nome de Débora sempre vem, né? Por ela ter sido levantada como líder em Israel. E eu acho interessante a gente pensar que, mesmo ela estando como juíza ali e fazendo isso de uma maneira incrível, ela não tinha o papel de sacerdote. Ela era juíza, ela tinha uma função específica civil ali, ela nunca exerceu qualquer espécie de liderança do sacerdócio dentro do templo, enfim. A gente não vai conseguir justificar isso naquilo que eu entendo, né, com o argumento de Débora. Por outro lado, existem pessoas que vão usar Débora contra ela mesma, falando que aquilo foi juízo de Deus, enfim. Mas eu acho muito difícil e também muito, de certa forma, muito triste essa visão, porque se assim fosse, dificilmente a gente teria o texto dela sendo ensinado de geração em geração, o cântico dela sendo ensinado de geração em geração, e a gente vê na fala da própria Débora como ela nunca tenta ser algo diferente do que ela é como mulher. Ela, inclusive, se identifica como uma mãe de Israel, né? E o que a gente percebe muitas vezes das pessoas que advogam pela liderança feminina dentro da igreja é uma certa anulação de qualquer coisa que diferencie homens e mulheres. Eu acho bem interessante que a gente tenha uma visão clara do ofício, para que a gente também não incorra em certos erros, como, por exemplo, que você falou, citando alguns exemplos, né? Então as mulheres só podem ensinar crianças, só podem ensinar outras mulheres. Mas aí a gente fica perguntando, crianças até que idade? Quando o menino atingir 12 anos, então eu não posso mais ensinar ele? E a gente
pode encontrar, inclusive, eu já ouvi relatos por meio de podcasts, por exemplo, de igrejas que levavam isso a tal extremo de que separavam as classes infantis entre meninos e meninas para que as meninas aprendessem a se submeter aos menininhos dentro da escola dominical. Ou, por exemplo, igrejas que não permitiam que as mães repreendessem os filhos a partir de certa idade, porque daí ele já podia exercer autoridade sobre a própria mãe, porque era mulher. Enfim, esse tipo de aberração que a gente sabe que acontece tanto de um lado como do outro, né? A gente poderia citar vários outros casos horrorosos de igrejas que defendem o egalitarismo, por exemplo, e permitem aberrações também dentro dos seus corredores. O que eu acho importante a gente entender é que a responsabilidade do ofício, ela é algo que até mesmo as nossas confissões, eu sendo batista reformada, eu acredito que você seja presbiteriano, muitas vezes a gente não entende a relevância desse ofício, e porque a gente não entende essa eclesiologia, a gente acaba colocando os pés pelas mãos, sabe? A gente quer falar de... Até assim, o fato de eu falar papéis de gênero e não falar papéis de sexo já gerou desconforto para algumas pessoas. Por que você escolhe a palavra gênero? Por que você não fala sexo? Você está cedendo espaço para argumentação liberal e tal. Eu falo, sério mesmo que a gente vai ficar nesse quando mosca engolindo camelo? Porque tem certos momentos que eu vou usar o termo gênero e vai me servir muito melhor do que talvez o termo sexo possa causar. Não é autoexplicativo. E o termo gênero, de certa forma, explica bem de que tipo de assunto que eu estou falando, né? E isso já aconteceu comigo em diferentes ocasiões. Então, voltando para essa questão do ofício, se a gente tem um entendimento claro da eclesiologia, de como a igreja deve funcionar, o que é o presbitério, o que é a diaconia, e cada igreja vai entender isso de formas diferentes, e se a igreja é fiel à palavra, ela vai fazer isso da melhor forma possível, e a gente vai encontrar igrejas fiéis à palavra que vão entender, por exemplo, a diaconia de uma forma diferente. Eu conheço igrejas reformadas que tem diaconisas, eu conheço igrejas reformadas que têm diaconisas, mas em geral as igrejas reformadas não vão ordenar mulheres, e eu acho que isso, inclusive entre os ouvintes do podcast, não sei, eu posso estar enganada, é algo que é um pouco difícil de escapar. É muito claro as escrituras de que certos tipos de liderança não são para mulheres. Eu entendo dessa forma. O debate que tem sido gerado, especialmente nos Estados Unidos, é sobre, por exemplo, uma mulher pregar no culto público de domingo, debaixo da liderança do homem, por exemplo, do pastor da igreja. Alguns pastores fiéis vão entender que não tem problema, porque ela claramente não está exercendo o ofício ali, ela está debaixo da liderança dos seus presbíteros e da liderança da igreja. Outros pastores vão entender, outras pessoas vão entender como uma infração daquilo que Paulo estabelece, por exemplo, 1 Timóteo 2. Quem sou eu para dizer que tal pessoa que eu admiro e que a maioria dos cristãos fiéis à palavra ouve está errada, e que a outra pessoa que também a maioria dos cristãos fiéis à palavra ouve está errada? Eu acredito que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque esse debate, especialmente debates como esse assunto, eles levam a gente a falar herege muito rápido, sabe? E eu acho que, em geral, todos estão tentando ser o mais fiéis à palavra possível. Então, por isso que eu já comecei a dar a resposta falando que isso é responsabilidade da igreja, não responsabilidade, por exemplo, minha, ou até mesmo de
organizações para-eclesiásticas, como os podcasts ou os blogs. Isso é responsabilidade da igreja, é ela que tem que tomar para si a responsabilidade de falar: nós entendemos que o ofício é isso, nós entendemos que a igreja é organizada dessa forma, nós funcionamos desse jeito, nós entendemos que os ministérios dentro da igreja são esses, que tais pessoas são qualificadas para esses ministérios, seja ele qual for, e os cristãos vão procurando a fidelidade que eles encaram como a mais próxima das escrituras dentro das suas igrejas, e chamando seus pastores para terem esse discernimento, para terem, às vezes, inclusive, arrependimento, para se alinharem às escrituras da melhor forma possível. Mas eu entendo que dentro desse assunto, por exemplo, no tema das diaconisas, há espaço para que as pessoas pensem diferente. Muitas vezes, esse assunto pode ser bastante desanimador, porque ele gera um atrito exagerado, eu acho que em alguns momentos, coisas exageradas. E normalmente, quando eu sinto esse tipo de desânimo, eu gosto de ler Romanos 16, que é a despedida de Paulo, a carta aos Romanos, que eu acho que é a carta favorita de muitas pessoas. Eu louvo a Deus por aquele capítulo de Romanos 16, porque eu vejo a igreja ali, sabe? Eu vejo um corpo de irmãos e irmãs que dá tudo de si para que Jesus seja glorificado. E quando eu leio Romanos 16, eu espero que eu pudesse ser incluída ali, naqueles que laboravam com tudo que tinham e passavam por tribulações e suportavam sofrimentos, independente de serem identificados em algo como Romanos 16 ou não, por amor a Jesus. Então, assim, independente da posição em que se caia nesse debate, inclusive dentro daquilo que a gente entende como complementarismo, como ortodoxia, eu gostaria muito que todos tivéssemos o espírito de Romanos 16, que Paulo pudesse dizer sobre nós aquilo que ele diz sobre aquelas pessoas, sobre aqueles irmãos, sobre aquelas famílias, que o nosso coração fosse aquele. E é isso que muitas vezes eu sinto falta nesse debate, sabe? Que se perde muito em quem está certo, quem vai ganhar. E a igreja perde com isso, porque as pessoas não estão sendo necessariamente servidas da maneira como deviam sendo servidas. Jesus não está sendo glorificado da maneira como estaria sendo glorificado. Nós não estamos nos anulando como nós deveríamos estar nos anulando para que Jesus seja glorificado. E é um capítulo que, ao mesmo tempo que me traz conforto, também me traz muita convicção de que eu estou muito longe daquilo. Então, eu acredito que eu não vá ter as respostas feitas para cada contexto, daquilo que cada pessoa que está ouvindo entende. Mas a minha oração é que os pastores das igrejas brasileiras e os membros das igrejas brasileiras tenham o coração de Romanos 16, o temor de Romanos 16, e também o cuidado, não simplesmente reagir a esses temas procurando cair do lado certo da história, mas sendo sempre fiéis a Jesus e no serviço para o qual eles foram convocados para exercer. Eu entendo que existem muitas mulheres que talvez se desanimem pela falta de importância que muitos líderes dão a esses assuntos. Mas eu digo a essas irmãs para que leiam Romanos 16 e pensem que em Jesus, em Cristo, nenhum trabalho nosso é em vão. E que se você quer servir a Deus, você sempre vai achar um espaço. Você não precisa ter um reconhecimento, você não precisa ter um cargo para isso. E eu acho que a gente tem esse coração de total entrega e total serviço, e aí eu acho que é independente se você é homem ou se você é mulher. Você quase não vai mais se preocupar com
com o título que você tem na frente do seu nome. A gente já pincelou um pouquinho sobre a questão de Débora, mas eu queria ver. A gente falou sobre a questão mais eclesiástica, né? Sobre as igrejas, a base bíblica, mas para o lado da igreja mesmo, eclesiástico, eclesiológico. Mas a gente deve olhar, né, a liderança feminina, o papel feminino na esfera civil. Elas também podem exercer liderança sobre os homens? Eu acredito que sim. Eu vejo muita dificuldade disso não ser verdade. Dificilmente eu vejo esse argumento ser colocado sem que, por exemplo, o argumento trinitário seja usado, né? O que normalmente acontece é o seguinte: se Jesus se submete ao Pai, se o Filho se submete ao Pai, de alguma forma as mulheres estariam representadas em geral no Filho e os homens estariam representados de uma maneira geral no Pai. E aí, por causa disso, aquilo que a gente entende como sendo uma diretriz para o casamento acaba sendo exagerado para todo o relacionamento entre um homem e uma mulher. E desse entendimento que muitos pastores e teólogos tiram as suas conclusões de que então mulheres não poderiam exercer liderança sobre homens em contexto nenhum. Existem muitos pastores que outros assuntos eu leio e aprendo muito com eles, que defendem essa posição. O John Piper pensa assim, o Mark Dever, eu acredito que pensa assim também. O que eles pensam assim sobre esse assunto, que eu vou desconsiderar o que eles falam sobre eclesiologia em geral, né? A igreja do Mark Dever, por exemplo, produz aquela série das 9 marcas e é fantástica. Isso não quer dizer que eu necessariamente concorde com ele nesse assunto, de que mulheres não devem exercer liderança em geral, né? O que eu vejo, às vezes, é dizer assim, por exemplo, já que você caiu nessa posição de liderança sobre outros homens, por exemplo, aí você vai ter que fazer várias ginastiquinhas para que a masculinidade daquele homem não seja ameaçada no contexto da sua profissão, por exemplo. Então, você vai sempre perguntar a opinião dele e se ele falar alguma coisa contrária àquilo que você acha que deve ser feito, então você deve reconsiderar a sua decisão, porque senão a masculinidade daquele homem pode estar sendo questionada. Sinceramente, eu acho que essa visão é de uma masculinidade extremamente frágil. Eu acho que não ajuda os homens de uma maneira geral. Eu acredito que, nesse sentido, a gente deve se enxergar como irmão e irmã, e não como marido e mulher. Inclusive, por exemplo, quando Paulo dá a direção para Timóteo, como ele deveria lidar com as irmãs, com as mulheres mais novas, ele fala para tratá-las como irmãs, não como esposas, e aos homens mais velhos, por exemplo, como pais. Há respeito, há honra, mas não há autoridade e submissão. E eu acredito que essa talvez seja uma das coisas que mais tem feito confusão para aqueles que se identificam como complementaristas, porque a gente passa a ter uma lente para enxergar todas as questões que concernem homens e mulheres a partir dessa dinâmica de autoridade e submissão. É quase como que se você se definisse homem e mulher por conceito de hierarquia, de autoridade e submissão. E eu não enxergo isso da mesma forma que esses irmãos enxergam, que a gente define homens e mulheres a partir disso. Desse tipo de diferenciação. Outra coisa que é importante a gente pensar é que, por exemplo, em geral, os complementaristas partem das diferenças para fazer as suas argumentações. Tem muitas pessoas que, especialmente à luz de todos esses debates dos últimos anos, têm tentado ir para além
dessa argumentação que se define especialmente a partir desses dois conceitos de fidelidade e submissão. Especialmente porque a maioria dos nossos relacionamentos entre pessoas de sexos diferentes não vai ser o casamento. Então, se a gente usar sempre a argumentação que as escrituras usam pro casamento para definir a ética dos outros relacionamentos, a gente vai criar muita confusão. E eu acho que a gente vai perder, inclusive, toda a coisa especial, toda a revelação desse mistério maravilhoso que a gente tem na criação do casamento, que só concerne ao casamento e nada mais. Não tem nada que seja como casamento. Deus não estabeleceu nada que seja como casamento para exemplificar o relacionamento de Jesus com a sua igreja. Ele não escolheu outros tipos de relacionamento para fazer isso, especificamente o casamento para fazer isso. E, de certa forma, essa mensagem fica meio diluída se a gente emprega tudo que a gente aplica para o casamento para as outras relações de gênero, para as outras relações entre os sexos, né? A partir daquilo que eu tenho entendido, daquilo que eu tenho estudado como o mais fiel àquilo que o Senhor tem nas Escrituras, as interações de Jesus com mulheres nas Escrituras, as histórias que a gente tem contadas ao longo dos textos aos quais Jesus tinha acesso, por exemplo, quando ele estava exercendo o ministério dele aqui, eu entendo que não é dessa forma que alguns pastores, algumas pessoas têm entendido, de que as mulheres devem se submeter aos homens e ponto final, e não interessa em qual espécie de relacionamento eles estejam inseridos. Eu acredito que eu não devo me submeter a você, e eu acredito que você não tem qualquer espécie de responsabilidade sobre a minha vida, que você tem qualquer dever de provisão, proteção, enfim. Eu acredito que nós temos um relacionamento como irmãos. Eu te devo respeito, eu te devo amor como a mim mesma, eu te devo serviço, eu te devo honra, eu te devo paciência, enfim, sacrifício, e você também a mim. Se eu for aplicar essas regras que eles acabam colocando, a coisa fica até meio bizarra, sabe assim? Se você vasculhar a internet, você vai achar umas coisas bem absurdas, assim, por exemplo, mulheres que não vão falar com o carteiro porque vão ter que chamar o marido para tomar a decisão do sei lá o que o carteiro quer falar com ela na porta. Outras coisas, por exemplo, mulheres que não se casam vão ficar para sempre na casa dos pais, por exemplo, devendo alguma espécie de obediência calada, como se fosse uma criança. E os homens não, os homens podem, enfim, fazer o que quiserem com a sua vida, não devem obediência aos pais, independente se são solteiros ou se são casados. São essas coisinhas, assim, que depois viram coisas bem grandes, que não são faladas, que causam a maior confusão entre os cristãos, e depois vão tentar aplicar aquilo que esses pastores estão falando. Então, assim, eu acho muito difícil, não só para a nossa vida de hoje, mas inclusive quando a gente vai ler a Bíblia, escrita histórias de não necessariamente da época que Jesus estava aqui, de 4.000 anos atrás, que a gente consiga justificar essa submissão geral. Você nasce desse jeito, então você não pode, sei lá, ser chefe cirurgiã dentro de um hospital. Para os enfermeiros, homens, o que eles têm que fazer, e se eles discordarem, você tem que fazer o que eles estão falando, apesar de você ser a neurocirurgiã-chefe do hospital, sabe assim? Eu já vi esse tipo de discussão na internet. Eu sou uma neurocirurgiã-chefe do meu departamento e lidero homens enfermeiros. Se eles discordam de mim no momento da cirurgia, o que eu faço para não, afetar a masculinidade deles? É claro que você pode ser desrespeitosa com uma pessoa porque ela é homem,
ou porque ela é mulher. Mas aí você tá errada em geral, e a escritura dá já essa diretriz de como você deve se comportar, amando ao próximo como a si mesmo. Eu não acredito que a gente, por exemplo, como o John Piper propôs, né, uma mulher não pode exercer isso, e aí ele faz uma espécie de níveis de autoridade que a mulher pode ter para não invadir o espaço masculino de alguma forma. Acho que esse não seria o caminho, na minha opinião. Você citou por cima, né, uns anos atrás, a questão das denominações que ordenam pastoras, né? A gente tem algumas denominações ao redor do mundo, né? Também aqui no Brasil, que ordenam pastoras, como por exemplo a Igreja Presbiteriana Independente, a Igreja Metodista também ordena. Lá nos Estados Unidos, eu soube que eu li um artigo algum tempo atrás que no século XIX houve uma denominação presbiteriana que ordenou mulheres, né? E a gente vê muita discussão na internet, pessoas falando, né, que a ordenação feminina é sinal de liberalismo teológico, é sinal de feminismo dentro da igreja, mas a gente percebe que existem denominações que teologicamente ortodoxas, né, mas que elas ordenam mulheres. Como um complementarista responde isso, né? Como ele deve lidar com esses irmãos e irmãs pensam dessa forma? Não há essa divisão de funções de mulher. É interessante você falar dessa questão das igrejas do século XIX que ordenavam mulheres. Tem um livro da Nancy Pierce que chama Verdade Absoluta. E no capítulo 12, é um capítulo fantástico, que ela fala muito sobre o surgimento do evangelicalismo. E ela vai falar um pouquinho sobre algo que muitas pessoas já escreveram, que é sobre a feminilização da igreja, né? Eu acho interessante a gente estudar sobre isso, a gente buscar essa literatura, essa perspectiva histórica, porque realmente nem sempre é esse argumento de isso é feminismo dentro da igreja. O feminismo estava ainda se organizando, né? No século XIX não existia nada chamado feminismo, né? A gente percebe lá, conforme inclusive a Nancy Pierce vai explorar de maneira magistral no livro dela, é que a sociedade, durante e após a Revolução Industrial, ela vai se dividir em esferas. E ao homem, de forma generalizada, vai ser reservada a esfera pública, a esfera dos negócios. Nessa esfera, ele vai ter a possibilidade de explorar suas ambições, de buscar aquilo que ele acha que onde ele obtém mais lucro, e esse mundo selvagem da competição capitalista da época industrial, e aí na nossa imagem já vem várias daquelas figuras do dono da fábrica e tal. E aí a mulher, pensa a mulher vitoriana, toda boneca, ela vai ser reservada a ela, vai ser a esfera privada, a esfera do lar. Tanto é que existe um poema dessa época que se chama O Anjo do Lar. E esse era o ideal vitoriano da mulher, aquela que faz o santuário dentro da casa. Então o homem tá naquela selva de máquinas o dia inteiro trabalhando, e aí quando ele chega em casa, ele tem aquele santuário quase que da sacerdotisa que vai ser responsável por preservar essa esfera, esse último pedaço de civilidade, de virtude da sociedade. Por causa dessa divisão, toda a visão daquilo que é respeitoso, toda a visão de cultivo de virtudes vai ficar concentrado muito na figura feminina. Não é à toa que nessa época vão surgir todas aquelas sociedades de reforma social. Por exemplo, o movimento feminista nos Estados Unidos, frágil pelo voto feminino e pelo voto de certos homens que não tinham direito ao voto, ele anda de mãos dadas com o movimento da temperança contra o consumo de álcool. E
a gente vê não só isso, mas também o surgimento de várias outras sociedades lideradas por mulheres, associações lideradas por mulheres, que pensavam assim, bom, se nós somos responsáveis por preservar as virtudes dentro do lar, nós vamos fazer do mundo o nosso lar e nós vamos reformar a sociedade em si. E aí, todas essas questões das virtudes, da espiritualidade, elas vão começar a ser enxergadas como características femininas. Então, não é uma surpresa que algumas denominações cheguem às conclusões de, então vamos logo, já que as mulheres são, inclusive, retratadas como essas sacerdotisas do lar, por que elas não podem exercer isso dentro da igreja? Não está dentro de um vácuo histórico. É muito interessante a gente perceber essa questão feminina dentro do surgimento do evangelicalismo lá no século XVIII, nos grandes avivamentos, enfim. Eu acho que é muito interessante as pessoas interessadas estudarem bastante. Recomendo, inclusive, a leitura da Nancy Pierce. Ela vai explorar isso de uma forma incrível, especialmente no final do livro. E hoje em dia, o que a gente percebe é que é muito no sentido da competência, sabe? Se uma mulher ela ensina de uma forma magistral e tal, por que então ela não poderia ser pastora? E a verdade é que a maioria dessas situações ocorre, por exemplo, em igrejas pentecostais ou neopentecostais. Se você for ver o banco dessas igrejas, 90% é constituído por mulheres. São as mulheres que estão nas igrejas. Os homens são minoria dentro dessas igrejas. Então as mulheres tomam para si essas responsabilidades, já que praticamente são elas que estão trabalhando lá. Só que esse entendimento, ele não é isolado. Não é que essas igrejas, e aqui eu quero ser bem clara, eu estou partindo de um ponto de vista reformado, não estou dizendo que, não estou querendo causar nenhum tipo de separação, enfim. Mas o que eu quero dizer é, eles têm um entendimento de eclesiologia que não é fraco porque eles ordenam mulheres. Não há confessionalidade e uma base teológica forte em geral. A gente não vai ver só a ordenação de mulheres como, de certa forma, um desvio. A gente vai ver várias outras coisas que, partindo de um entendimento que nós temos de confessionalidade, de teologia reformada, a gente vai ver isso em várias outras coisas. Não dá para isolar a ordenação feminina só nisso. Há dentro das igrejas reformadas que fazem isso, por exemplo, a Presbyterian Church of America e outras denominações que vêm da reforma protestante, como já citei a luterana e tal, que tem esse posicionamento, elas também vão escorregar em várias outras coisas que a gente vai entender como heterodoxo. Vi semana retrasada, eu acho, uma igreja da PCA nos Estados Unidos que fez uma leitura de história e chamou uma drag queen para fazer a leitura dentro da igreja. Então, tipo assim, é claro que vai ordenar mulher, entendeu? Abriu a porta para várias coisas, não começou com a ordenação feminina. A ordenação feminina foi simplesmente uma conclusão lógica que eles chegaram a partir de outros entendimentos. Eu acredito que essa questão, quando a gente vai tentar entender a doutrina da igreja de uma certa denominação, você não vai procurando entender o pastorado feminino. Você vai tentando entender a igreja como um todo. E você vai encontrar vários acontecimentos, várias posições que, da nossa perspectiva, vão ser desvios doutrinários. Você não vai encontrar só isso no pastorado feminino. Por outro lado, e é aí que vem essa dinâmica do pêndulo, igrejas que são extremamente fundamentalistas, elas também vão incorrer em vários erros. Elas vão, por exemplo, ordenar homens desqualificados. Elas vão manter no púlpito homens que foram acusados de abuso sexual, por exemplo. E aí a gente tem, por exemplo, a CBC, a Convenção Batista do Sul norte-americana, que está enfrentando uma avalanche de problemas, de acusações de abuso sexual em várias igrejas diferentes dessa convenção,
de acobertamento de acusações, de, por exemplo, pastores que foram colocados na lista de sex offenders, né, que eles falam, de pessoas que cometeram crimes sexuais e esses pastores foram simplesmente transferidos de igreja, enfim. Esses dois descuidos produzem frutos podres. Eu não vou condenar só um lado, eu preciso enxergar o outro também. Se eu não sou fiel no ponto 2, eu tenho um problema, mas se eu não sou fiel no ponto 1, eu também tenho um problema. E eu acho que isso é uma coisa que muitos complementaristas talvez não estejam dispostos a falar. Eu já ouvi, infelizmente, de mais de uma pessoa falando assim: é bom que a gente puxe o pêndulo para o outro extremo. Por exemplo, a gente está com toda essa questão da ideologia de gênero e tal, e tal, e tal. Aí a gente vê uns absurdos sendo falados, que a gente entende que não estão certos. Não um absurdo, por exemplo, para falar que não interessa se você é homem ou mulher, é tudo a mesma coisa e tal. Aí outras pessoas vão falar um absurdo do outro extremo. Aí você vai ouvir algumas pessoas falando assim: deixa falar desse outro extremo, porque aí a gente puxa o pêndulo pro outro lado pra gente chegar no meio, ocasionalmente. Mas a gente não percebe que também é infidelidade à Bíblia, também é infidelidade aos mandamentos de Deus, também produz marcas e rugas na igreja de Jesus, na noiva de Jesus, que são tão danosos quanto o do outro extremo do pêndulo. E infelizmente, essa preocupação é uma que eu não tenho enxergado. Então, eu vejo pastores muito famosos, assim, que tem milhares de seguidores na internet, falando absurdos, assim, para as esposas, por exemplo, adorarem o seu marido como um Deus com D minúsculo. E eu não vejo reação nenhuma, ninguém fala nada, sabe assim? A impressão que dá é tipo, deixa puxar o pêndulo para esse outro extremo e aí a gente meio que se encontra no meio do caminho, eventualmente. Eu acho que isso não é fidelidade, eu acho que não é esse tipo de masculinidade que a gente, por exemplo, queira tentar resgatar, enfim. Mas é isso, né? Você falou que a gente deve, com essas denominações que ordenam mulher, em alguns casos, entender que são irmãos, né? E, primeiramente, respeitar a posição deles, né? Porque a gente vê hoje, infelizmente, no meio reformado, é o que o pessoal chama de teologia memética, né? A gente resolve tudo na base do meme. Aí o pessoal pega essas questões que são altamente complexas, que são caras, e pensa que não é caro, né? Algumas denominações, mas são muito caras, são muito complexas, né? Dependendo da igreja que você faz parte, e também faz um meme, né? Já vi gente postando assim, tipo, bom dia a todas as mulheres, menos as feministas e as pastoras, esperando o dia em que o pastorado feminino vai ter base bíblica, sabe? Existem irmãos ali que entendem dessa forma, se sentem ofendidos, né? Infelizmente, o pessoal quer fazer apologética de jargão. Olha, sinceramente, a maioria das pessoas que se dão a liberdade para esse tipo de posicionamento, elas normalmente não estão envolvidas no serviço à igreja. Nem na igreja local e nem na igreja como um corpo em geral. Dificilmente elas saem das lacrações da internet para servir pessoas. É muito confortável a gente postar um monte de coisa para ninguém, né? A gente não tá vendo o rosto de ninguém na nossa frente, a gente não tá tendo que encarar as zonas cinzas da vida em nenhum momento quando a gente tá produzindo esse tipo de registro. Mas eu fico muito preocupada porque, por exemplo, a gente lê os diários, né? Dos cristãos só puritanos, mas a gente tem essa literatura, sei lá, desde o século II a gente já tem esse tipo de literatura registrada dos cristãos antigos. E por mais que eles estivessem alguns pegos em questões da fé muito sérias, a gente sempre enxerga um temor muito grande na maioria dessas pessoas quando a gente lê aquilo que elas escreveram. E eu sempre fico pensando, e inclusive me arrependendo de certas coisas que eu escrevi nas minhas redes sociais, se eu fosse ler aquilo daqui 150 anos, por exemplo. Será que isso é a mordomia certa do meu tempo?
sabe assim? Sabe quando você vai ler as resoluções do Jonathan Edwards com 18 anos, falando sobre como ele deveria aproveitar o tempo, e aí você vai ler o seu Facebook, o que você escreveu há 4, 5 meses atrás, não precisa nem ir para muito tempo. Você vai perceber que você poderia estar fazendo coisas muito mais proveitosas, lendo coisas muito mais proveitosas do que vendo coisas tão chulas. E por outro lado, assim, eu não concordo com o pastorado feminino. Eu não acho que isso é um cuidado fiel, não é uma mordomia fiel daquilo que o senhor colocou. Só que eu consigo orar com uma pastora. Eu consigo ter um momento de comunhão com uma pastora. E muitas vezes eu não consigo ter um momento de comunhão com alguns desses irmãos. Tô generalizando, não quero dizer que isso é aplicado para qualquer tipo de irmão que posta essas coisas na internet, nem para qualquer tipo de pastora, mas eu já encontrei muitas mulheres em situações extremamente difíceis e que, por exemplo, não se identificavam como pastoras, mas que as pessoas chamavam elas de pastoras, por exemplo. E que aquilo era, em contextos de extrema pobreza e simplicidade, uma forma com que aqueles irmãos novos na fé enxergavam de reconhecer tudo que aquela mulher tinha feito em serviço àquela comunidade, chamá-la de pastora. Não era porque ela tinha lutado para ser ordenada dentro da denominação. Então, assim, eu acho muito difícil que a gente generalize de tal forma para falar que não é irmão, para falar que eu não posso ter comunhão com a tal pessoa, para falar que eu não vou encontrar ela no céu, sabe? Se a gente for levar dessa forma a ferro e fogo, talvez a gente já tenha comunhão com o corpo de Jesus. Isso não quer dizer que eu vou apoiar a pessoa, que eu vou deixar de chamá-la ao arrependimento naquilo que eu acredito que ela está pecando contra a igreja de Jesus, mas isso não quer dizer que é um erro que me separa da comunhão que eu posso tê-la em Cristo. Característica das confissões de fé que muitos esquecem, ou que a gente às vezes nem percebe, é como elas nos unificam, como elas tratam tanto do nosso cerne, que como elas nos unem muito mais do que elas nos separam. Inclusive a de Westminster. Eu acho que é uma das confissões ricas que a gente tem. Apesar de discordar em certos aspectos daquilo que ela apresenta sobre algumas determinações das escrituras e tal, eu não vejo nisso problema para ter comunhão e tomar a ceia com um irmão presbiteriano, por exemplo. Eu acho que o problema tá quando a gente inverte a ordem das coisas e coloca questões que são secundárias como primárias e ignora as questões primárias. Então, eu não me importo se uma pessoa fala que Jesus é inferior ao Pai, eu consigo tomar a ceia com ela, mas se a pessoa fala que os dons não existem mais, eu não consigo tomar a ceia com ela. Sabe esse tipo de inversão? Eu acho que empobrece demais, e não foi para isso que Jesus nos chamou, assim. Introduzindo nosso último bloco, nosso encerramento, eu gostaria que você, Cecília, recomendasse um livro sobre esse tema, né, sobre o complementarismo, e também falasse do seu trabalho com Benditas, né, tanto do blog como no grupo de estudos. Legal, então, eu vou recomendar o livro da Nancy Pierce, que eu recomendei. Ele é, inclusive, o último livro que a gente está estudando no grupo de estudos. E acho que ele é muito valioso para que a gente entenda não apenas essas questões que a gente conversou aqui no podcast, mas, em geral, vários dos debates contemporâneos que a gente tem. A Nancy foi muito feliz, muito abençoada por Deus quando ela escreveu esse livro. Ele nos dá categorias para que a gente consiga entender muitas das coisas que talvez a gente tenha dificuldade de definir, até mesmo quando a gente está pensando nessas questões de eclesiologia. No grupo de estudos a gente se concentrou especialmente na terceira parte do livro, mas eu acredito que todo ele seja de extremo proveito
porque ela vai tratar muito sobre, inclusive esse é o subtítulo do livro, Libertando a Igreja do seu cativeiro cultural. E ela vai, as que ela coloca no começo do livro é que, do Schaeffer, que fala que se as escrituras são a verdade, então elas são a verdade para tudo, não só para as coisas espirituais. E eu acredito nesse pressuposto que a gente deve partir para a dúvida que a gente tenha, que se é verdade, então é verdade de Deus. Muito esse livro. Chama Verdade Total, da Nancy Pierce. É difícil de encontrar, mas às vezes você acha. Verdade Absoluta. Chama Verdade Total, é o título em inglês. Você às vezes encontra ele no Submarino. Eu consegui comprar ele no Submarino. O Benditas, ele surgiu em julho de 2017. Ele surgiu a partir de uma preocupação que eu tinha. Perceber que a maioria dos materiais que estavam sendo oferecidos para as mulheres em português eram extremamente superficiais, muito pragmáticos e pouco preocupados realmente em aprofundado, sólido, de doutrina profunda e vou usar uma de carnuda, sabe? Algo assim que fosse substancial mesmo. Era algo... A maioria das páginas e blogs que eu encontrava eram extremamente pragmáticas e faça tal coisa, seja dessa forma. E lutas pessoais de conformar o meu caráter ao caráter de Jesus, aquilo não era suficiente. E eu percebi que isso era uma angústia não só minha, mas também de outras mulheres. Então ele foi surgindo aos poucos e ele tem se desenvolvido aos poucos também, porque ele é um trabalho totalmente voluntário. Todas nós que contribuímos para o Benditas temos nossas vidas, nossas famílias, nossos empregos, então infelizmente ele não é uma regularidade super frequente, super programada, mas ele tem dado excelentes frutos. A gente já conseguiu produzir livros, podcasts, fora os artigos que estão lá e outros materiais de download bem legais. Junto com o Benditas, surgiu um outro grupo que foi idealizado pela Isabela Vicente no Rio de Janeiro, de estudos sobre feminilidade e feminismo, especialmente para moças que estavam com muita dificuldade no contexto universitário, lidando com esses assuntos todos e tal. Esse grupo de estudos ele começou como uma iniciativa autônoma, totalmente fora do Benditas, não tinha nada a ver. Só que quando a gente produziu o nosso primeiro e-book, a gente precisava de um espaço para publicar esse e-book, de uma plataforma, enfim. E aí foi que os dois projetos acabaram se juntando e caminhando junto, que é hoje o Grupo de Estudos Benditas, que produz alguns e-books de revisão de bibliografia cristã para as mulheres e também estudos sobre os temas que concernem enfim, do feminismo e aquilo que as pessoas têm escrito para mulheres cristãs e que tem chegado aqui no Brasil. É basicamente essa forma como esses dois projetos funcionam. É por aí. Se você tem interesse em participar do grupo de estudos, você pode procurar ele no Facebook, também procurar aquilo que a gente já publicou em benditas.blog. Lá no site a gente também tem materiais para estudo bíblico, de diferentes livros da Bíblia, para calendários de leitura da Bíblia, por exemplo, artigos sobre temas diferentes, e enfim. São mulheres que amam a Jesus, que falam português de países diferentes e que desejam servir umas às outras. E também artigos de homens, a gente tem começado a incluir artigos de irmãos e a igreja em geral. É isso. Então, Cecília, muito obrigado por sua participação, obrigado por nos ouvir e responder nossas perguntas, obrigado também a Isabela Vicente, que nos ajudou, nos pôs em contato e para esse programa acontecer, né? Porque sem ela a gente não teria te encontrado. Eu que agradeço a oportunidade
E convido todos os ouvintes e o pessoal que acompanha vocês a se dedicarem a estudarem esses assuntos, a não procurarem as respostas mais fáceis, as mais digeríveis. Não é um assunto tão simples e ele aponta normalmente fraquezas na nossa teologia, ele sempre nos desafia. E não apenas a estudar, mas também a se engajarem a servir a igreja, no dia a dia da igreja, aos irmãos e as irmãs de contextos diferentes, idades diferentes. Eu acho que é nessa trincheira que a gente vai aprender a amar como Jesus amou, não apenas nos debates da internet. E totalmente à disposição e posta a aprender mais e também me coloco ao serviço dos irmãos naquilo que for necessário. Agradeço vocês pela oportunidade. A Isabela, ela é muito legal, ela se coloca sempre à disposição para responder as pessoas. Eu agradeço ela por esse desafio de falar no podcast, de me indicar, colocar o meu contato. Agradecemos também aos nossos ouvintes que nos ajudaram com perguntas e questionamentos sobre o tema no grupo do Telegram e também no nosso privado. Que Deus abençoe vocês e que esse programa os edifique. Nós estamos com o nosso Instagram aberto, com o nosso e-mail. Vocês podem mandar seus questionamentos, dúvidas. Isso aí. Valeu!